Ô, gente, a gente tá tentando fazer a live aqui. Porque. Probleminha. Aí a gente vai ver se dá certo. Aqui. Aqui deu certo. Pronto. Aí lá tava ficando todo escuro, né? A minha preocupação é em salvar. Você Eu salvo tem. aqui, aí depois você explica o que é que eu faço. Tá bom, quando terminar a live, aí eu vou te dar um aplicativo que você vai ter que baixar. Aí você vai salvar a live para mim e vai me enviar. Ok? Certo. Tá certo. Eu já disse duas vezes, mas vou dizer novamente, porque é essa live que vai ficar registrada. Então, Feira do Empreendedor Digital começou o trabalho com as lives desde o início, no início de janeiro. E a gente vem fazendo, alternando, sempre estava toda segunda-feira. E aí a gente resolveu abrir as datas, não ficar fixo somente num dia, na intenção de ter mais convidados, de ter mais disponibilidade de agenda. E tem sido ótimo, porque agora durante o mês de março nossa agenda já está toda fechada. Nós temos 6 lives agendadas. Hoje a gente está retomando as lives depois do carnaval, teve uma pausazinha. A última foi dia 14. E agora a gente vai fazer uma coisa. Está sendo um pouco mais trabalhado, mais elaborado, tem melhorado. Todas as lives são salvas e colocadas lá no canal do YouTube do Inspiração Coruja. Nós trabalhamos 3 páginas hoje dentro do Instagram, que é a minha pessoal, Luiz Eduardo 74. A Feira do Empreendedor Digital, que é onde a gente faz as lives e divulga as lives, mais precisamente, né? E o Inspiração Coruja, que seria a empresa que vai ser a responsável por todas essas ações que a gente tem trabalhado em prol do empreendedorismo aqui da região. Todos os temas são trabalhados focados na, na gestão de negócios, certo? E a gente está trabalhando 4 pilares de evolução do homem como profissional, como trabalhador, como líder e tal. Porque tudo se pauta e se baseia dentro do equilíbrio. E a gente trata esses 4 temas, 4 pilares, como sendo assim, o que faz com que o homem de fato evolua, se ele souber trabalhar esses 4 pilares. Mente, que é conhecimento, a busca pelo conhecimento. Corpo, vamos trabalhar um pouco hoje esse bate-papo. Espiritualidade, que a gente, é o espírito, né? Que a gente falou de espiritualidade junto com a Lilian Lira há poucos dias. E emoções. Dentro da espiritualidade a gente tratou um pouco isso, mas a gente tratou um pouco de emoções, mas a gente está tirando e colocando como um pilar na intenção da gente dar um maior enfoque nisso, porque são as maiores questões hoje que se trabalha na humanidade como um todo. Né? A gente vê muito casos de depressão e tal, e tudo está se relacionado, eu acho que esses outros 3 pilares, eles dão um foco para você melhorar as emoções, certo? Mas a gente vai tratar como um capítulo à parte. Ainda nessa sequência de lives, a gente vai trabalhar um pouco mais de corpo, um pouco mais na frente numa live com a Beatriz, nutricionista, no dia 23. E todas as lives que estão agendadas agora até o dia 28 são temas diferentes, porém todos voltados para o empreendedorismo e gestão de negócios. Em Santana, eu queria começar o nosso bate-papo, apesar de que você acho que é mais conhecido, bem mais conhecido do que eu aqui na região, mas como o meu público ele é mais diversificado, então eu gostaria que você começasse se apresentando. Eu não me apresentei, eu nunca me apresento, é um defeito de fabricação meu. Eu sou Luiz Então vamos Eduardo, lá. e meu Não, Instagram é então, Luiz tá Eduardo certo. 74, e eu que estou junto. O Feira do Empreendedor foi uma viabilização formada entre eu, Vinícius, a gente trouxe mais 37 malucos que se juntaram e fizeram aquela feira. E a gente tem buscado se inteirar e trabalhar esse tema. E agora eu gostaria que você se apresentasse. Gente, pronto. Já comecei o Instagram, já Isso é cheguei ótimo. agora. Faz parte. É, Bem, gente, vamos lá. Meu nome é Henry, né? Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou proprietário da Clínica Renovar. Então, assim,
por mais novo que eu seja, mas a clínica já tem 9 anos na cidade de Esperança. Então, a clínica, ela começou logo após eu me formar e a gente tem conseguido, que eu estava falando até na live anterior, a gente tem conseguido crescer bastante, tanto dentro da cidade quanto cidades circunvizinhas. E hoje a clínica, o foco da nossa clínica é saúde, bem-estar, qualidade de vida e estética. Então, a gente foca desde a parte de fisioterapia, onde nós dispomos de todas as fisioterapias, desde a fisioterapia motora, neurológica, toda a parte de reabilitação, a parte com um pouco mais de complexidade, que é a parte cardiorrespiratória e de acompanhamento também de pacientes acamados e em hospitais. A gente também tem na nossa clínica a parte de acupuntura, RPG, pilates, né? Temos também a parte dermatofuncional, que é uma área que tem crescido bastante, e aí essa parte dermatofuncional a gente trata as questões de estética capilar, facial e corporal, e inclui tanto a parte de gordura localizada, obesidade, entre outras especificações. Temos também a parte psicológica, né, com as psicólogas, e a parte nutricional. A Clínica Renovar hoje ela tem 2 unidades, uma na cidade de Esperança, que foi a primeira, e outra na cidade de Areal, e a gente tem um público bem diversificado, que vai desde crianças até idosos. Para você ter ideia, o paciente mais novo da clínica, eu acho que ele tem em torno de 3, 4 anos, e o mais idoso tem 99 anos, que já vai completar 100. Então a gente tem uma gama de recursos bem interessantes. Que bom. Então, nada melhor do que falar com você a respeito do corpo, né? Fisioterapeuta, a gente tem falado tanto no aspecto de saúde como no estético, que você citou aí, que também trabalha essa área. Eu queria, Henrique, que a gente focasse assim, quanto a gente está trabalhando com um equilíbrio, mas quanto que hoje seria a apresentação do indivíduo, a forma como ele se apresenta, a postura, não só a gente vai falar de higiene, a gente vai falar um pouco do aspecto, né, sei lá, uma O forma de corpo se fala, né, vestir, na verdade. uma forma de se vestir e tal, mas no aspecto geral, porque não só, né, tá certo que a gente vai focar que você tem que cuidar do corpo, porque você tem que cuidar da saúde, certo? Certo. Mas é muito bom e dá muita credibilidade quando você visualiza no outro, né, uma imagem que está dentro do padrão do que você queria comprar aquele produto, ou comprar aquela ideia. Eu não vou falar com um fisioterapeuta que tenha um problema de locomoção, por exemplo. Ele pode ter, lógico que a gente não vai ficar, mas é estranho se ele não tiver uma alternativa de. Então eu queria De falar um pouco melhorar, sobre né? isso. Pois é. Então é o seguinte, a gente sabe que o nosso corpo, ele fala, né? Então, antes de você vender um produto, você é o seu produto. Então, ninguém melhor para representar a sua empresa, do que você. Né? Antes da pessoa, as pessoas, elas compram a pessoas. Elas não compram a empresas. Então, para a gente consolidar uma marca como a Coca-Cola, é uma coisa muito difícil. A Coca-Cola, independente de quem for o dono, você compra a Coca-Cola. Esses outros recursos que a gente oferece, as pessoas compram, por exemplo, dificilmente as pessoas dizem eu vou na Renovar. As pessoas associam a Renovar a mim, né? Então, assim, isso se for positivo, elas vão associar a mim, como se for negativo, elas vão associar a mim também. Então, o nosso corpo, hoje em dia, o que é que a gente trabalha, principalmente eu trabalho com os meus pacientes? Você não precisa seguir um padrão imposto pela sociedade ou pelo Instagram, até porque a gente sabe que os padrões impostos pelas redes sociais, eles são praticamente inalcançáveis. Mas você tem que ser a sua melhor versão, né? Então você tem que ter uma estética bacana. E essa estética bacana, por mais que a gente vá focar na parte corporal, o nosso emocional, o nosso espiritual afetam diretamente nessa estética corporal. Então, quando a gente fala de saúde, a saúde ela é o que hoje, pela Organização Mundial de Saúde? É o completo bem-estar físico, mental, social. Então, para você ter saúde, você tem que estar bem em vários âmbitos. Então, não tem como o paciente ele ter um corpo legal se a mente dele não está legal. Não tem como ele ter uma mente legal se a espiritualidade dele não está legal. Então, a gente tem que se ver de uma forma global. E essas emoções, elas vão gerar vários tipos de repercussões no nosso corpo.
Uhum. Inicialmente, já que a gente está falando como produto, né, como empreendedor e como estética, eu estava dando um exemplo a uma paciente. Por exemplo, nós temos o costume de ter pessoas que são bem expressivas, então fazem muita mímica facial. E, por exemplo, você é jovem, não tem um problema de vista, sua mãe não interfere nesse problema de vista inicialmente, e você começa a falar sempre forçando, fazendo cara de bravo. Porque Uhum. você está com problema de vista. Depois você começa a usar óculos, mas você criou aquele mau hábito de fazer a cara de bravo. E a pessoa, ela compra você. E muitas vezes você não tem noção que você faz de forma automática essa cara de bravo. E aí, muitas vezes, você pode estar passando para outras pessoas a visão de que você não está gostando daquilo que ela está falando, quando na verdade não é nem aquilo. É uma questão mais facial, da própria musculatura facial. Então, por Uhum. exemplo, às vezes quando você olha assim, que a gente fala de estética, que a pessoa acha que investir na saúde é besteira, não é. Porque às vezes você deixa de fazer uma venda pela sua estética, Correto. entendeu? Correto. Às vezes você deixa de uma oportunidade de emprego pela forma como você se apresenta. Então, por Correto. exemplo, a gente vê maquiadoras que hoje em dia está muito em alta esse ramo de maquiagem, né? Então, tiram muitas fotos. E quando você olha de perto, no Instagram perfeito. Aí você chega lá para comprar o produto da maquiadora para ver aquilo ali. Quando você chega lá, a pessoa está cheia de espinha, né? E tá com o rosto todo feio, tá cheio de mancha. Então, qual a credibilidade que você vai passar para o seu cliente? Não é verdade? Uhum. Ele vai chegar e Correto. vai dizer assim, tá, então essa maquiagem aí ela só serve para o Instagram, mas eu não vivo no Instagram. Eu vivo E no apesar meu de dia a dia. você está citando o Instagram, que é uma ferramenta um pouco até nova, né? Não tem tanto tempo assim. Mas essa questão de se perceber o outro e de se cuidar do corpo e da apresentação, ela já a gente fala desde a Grécia Antiga, os gregos já cultivavam o corpo porque queriam ganhar guerras e tal, e assim vai. Então, o corpo, esse tempo todo, ele foi trabalhado não só pelo modismo, que sempre interferiu, né? A gente sempre teve a moda e tal, mas ele sempre teve um papel muito marcante nessa evolução do homem. Hoje, como você bem citou aí, eu não estou falando de uma marca como a Coca-Cola. Em algum momento ela foi pequena, mas era dentro de um outro patamar, de uma outra ideia. Hoje, como a gente fala muito dos relacionamentos, os pequenos e microempreendedores eles estão muito voltados aos seus negócios associados à imagem dele. Então, quanto mais ele cuidar disso, souber se apresentar, e também não é somente ter uma cara bonita, um corpo bonito e estar ali, não, porque isso somente não vai ser o suficiente. É o equilíbrio que a gente está falando em relação a esses quatro pilares. Mas Na perfeito sua verdade, colocação. a estética Fala. ela é a cereja do bolo, né? Você tem que Uhum. ser competente. Eu digo sempre assim, você tem que ser competente e você tem que ser educado, porque isso é obrigação de todo mundo. Isso não é fulano é educado, beleza, isso é obrigação. Mas existe uma coisa que é comum no ser humano, é o julgamento. Então, todos nós julgamos. Uhum. A primeira coisa que você faz quando você se identifica com um profissional, quando você se identifica com uma pessoa, é julgar. Você não pode condenar. Mas a primeira coisa que a gente faz é o julgamento. E aí, naquele pré-julgamento, muitas vezes você deixa de adquirir o produto, você deixa de até se interessar em fazer aquilo ali. E existe outra coisa, assim, que é fundamental para as pessoas não acharem que a gente está falando que existe um padrão de beleza, não existe isso. Como eu disse, você tem que ser a sua melhor versão, mas existe o quanto que está fora, não de um padrão, mas dentro de uma melhor versão de você, o quanto isso lhe afeta. Porque, assim, existem várias coisas que afetam a gente. Então, quando geralmente, dependendo da pessoa, se ela for uma pessoa mais vaidosa, quando ela está fora do peso, quando ela está passando por muito momento de estresse, de ansiedade, isso aí vai repercutir na forma como ela se vê e, consequentemente, vai repercutir nas relações dela. Nas relações dentro de casa, nas relações amorosas e, consequentemente, na relação comercial. Então, assim, você está se sentindo bem, você está se cuidando, você está bacana com sua aparência, e isso faz toda a diferença. Pelo menos assim, no meu ponto de vista. Isso afeta Não, demais. eu concordo demais com isso. Eu estava há pouco me lembrando de um dia que eu estava
Eu era gerente de uma empresa em Mossoró e de repente me entrou, houve uma mudança de consultor do plano de saúde e a pessoa foi lá me tentar conquistar a nossa empresa como cliente. Quando a pessoa entrou no escritório, ela já chamou a atenção da entrada até chegar na minha sala, pela forma como ela se apresentou. Desde o perfume, da roupa, da estética, da educação, sabe, do sorriso. E aquela mulher, ela vendeu a imagem o produto dela podia até não ser tão bom, mas a apresentação que ela fez naquele primeiro momento, ficou todo mundo boquiaberto. Todo mundo, da telefonista até chegar na minha sala, foi impressionante. E a gente comentou sobre isso. Porque nunca uma pessoa tinha entrado para marcar tanto. Ela foi perfeita em tudo. Tudo. Da forma como ela chegou, da forma como ela se apresentou. Né? E não dá para você ser um ator o tempo todo. Então é muito interessante que você seja equilibrado, tenha isso dentro do seu padrão de comportamento, esse equilíbrio, porque isso passa credibilidade, faz com que as pessoas te olhem de uma outra forma. A E estética é assim, importante, altamente importante, e a gente não pode ter preconceito quanto a isso, porque há muito preconceito. é verdade, mas o preconceito nada mais é do que a necessidade de se educar mais. Porque, assim, quando a gente tem um preconceito sobre alguma coisa, é porque, no mínimo, a gente não tem instrução Não sobre conhece. aquilo. Não é verdade? Então, assim, quando você passa a conhecer, você passa a se educar diante daquilo, você começa a mudar os seus conceitos. E a gente está aqui para isso. E assim, é se cuidar sem exagero. Você, é como eu disse, você não precisa ser um padrão, você tem que ser a sua melhor versão. Porque assim, gente, tem muita coisa que conta, né? Porque, por exemplo, essa questão até do perfume. Se você está de dia e você bota no calor da gente um perfume suave, você é visto de forma bacana. Se você bota um perfume que é de usar de noite durante o dia, isso se torna incomoda. E uma coisa que eu falo muito é assim, como a gente é a imagem da nossa empresa, é você colocar a sua identidade dentro da sua empresa. Então, assim, a minha clínica, ela funciona com a minha cara, com as coisas que eu acredito, da forma que eu acho correto. Então, é como eu digo aos meus pacientes, eu digo, não entra na minha clínica ninguém para sair sem resultado. Isso aí eu garanto. Porque se você entrar e você fizer tudo que era para fazer, eu ver que você fez tudo, e você não tiver resultado, eu dou tantas sessões e deixo você sair com resultado. Porque, assim, é muito importante você colocar as suas características no seu negócio. É por isso que, assim, por exemplo, o marketing da minha empresa, eu não deixo ninguém fazer. Já tive outras pessoas para fazer. Eu não gosto. Por quê? Porque as pessoas têm que entender a minha forma de ver meu trabalho. Que a minha forma de ver meu trabalho é totalmente diferente. Por exemplo, eu nunca gostei de passar em clínica e ver pessoas na porta da clínica sentada lá. Eu acho aquilo um absurdo. Então, na minha clínica isso não acontece. Por isso que eu optei por. Gente do céu, vai cair várias vezes, mas tudo bem. Por isso que eu optei, na minha clínica, por não existir, por trabalhar com horário marcado. Porque eu acho Uhum. assim, tipo, até uma questão, de respeito com as pessoas. E aí você tem que colocar a sua identidade isso em qualquer coisa, num doce que você faz, qualquer coisa que você vai vender, existe a necessidade e a importância de sair. Então, por exemplo, como é que eu vendo coisas para dar qualidade de vida à pessoa e eu não aparento aquela qualidade de vida? Então, quer dizer que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas Atitude, também. né? Isso também está dentro da imagem, né? A forma como você vai conduzir o seu negócio. Você acredita que há pouco eu vi uma mensagem de um autor que tem um livro que fala que líderes eles já têm, eles são natos. Esse está defendendo o líder nato, aonde a gente aprende que o líder ele pode ser produzido. A pessoa Uhum. pode estudar e se ir Aperfeiçoar, mudando né? o comportamento, adquirir algumas características que vai lhe dar a condição de líder. Mas esse cara, ele faz a defesa do líder nato, o líder ele já nasce líder. E ele atribui muito às características físicas. E o cara já nasce com características físicas e com atitude, ele vai, que é o caso do caráter, que diz que é de nascença, né? Ele já vem Uhum. com aquela propensão, aí ele vai ser um líder. As características físicas que chamam muita atenção, e isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha
não possa se atribuir de outros valores Ter a para liderança. adquirir essa liderança, né? Como a gente está falando da imagem, está falando do negócio, mas as que mais chamam a atenção é exatamente você transparecer, ser saudável, esse vigor físico. Você vê muita gente hoje cuidando do físico de uma forma que isso faz um certo exagero. Quem vive disso, faz disso a sua empresa, seu negócio, tudo bem, está no caminho correto. Ele não está exclusivamente cuidando de um corpo. Ele mostra para você que está cuidando somente do corpo, mas ele está estudando porque ele está usando aquilo ali como ferramenta de trabalho, né? Mas Uhum. as características físicas assim que atribui ao líder estariam relacionadas muito a isso, a esse vigor físico, ao porte atlético e tal. E é muito o que se via lá na Grécia Antiga, quando se falava que o homem tem que cultivar o corpo para vencer as guerras, né? E aí faria uma associação a vencer batalhas, ser um vencedor e um cara que vai ter uma condução dos demais. As pessoas vão olhar com admiração. Só que hoje você me diz assim, dentro do seu ramo de trabalho, você pode amenizar ou melhorar características não tão boas, né, que a pessoa tenha, ou amenizar deficiências dessas pessoas. Seria mais ou menos assim, tipo, eu particularmente tenho 1,80, mas digamos que um cara que chama atenção é 1,90 m. Eu tenho 1,80 m, mas ó, eu queria aquela pele ali, talvez aquela pele seja mais propício para eu sorrir, ou um sorriso adequado, cuidar do sorriso, entendeu? Tô Onde é que eu entendendo. quero? Primeira coisa que eu posso deixar todo mundo lindo. Isso aí eu garanto. Então, assim, primeira coisa que o paciente chega na clínica é o seguinte, eu pergunto o que lhe incomoda, porque eu acho que a gente tem que começar a tratar o paciente pelo que incomoda a gente. Então, assim, qual é o problema? Muitas vezes você, por exemplo, tem uma gordura localizada, um exemplo, numa região, que aquilo ali incomoda aquela pessoa. Então, todo tempo que ela vai, ela acha que todo mundo está olhando para aquilo. Então, a primeira coisa é você tratar lá. Mas uma coisa que eu foco muito nas pessoas, eu acho que independente dessa questão de estatura, é o rosto. Então, o nosso rosto é a nossa moldura, tá? Então, o principal é a manutenção de uma pele bacana, que não precisa de exageros para ter uma pele bacana. Mas você ter uma pele bacana, o sorriso da pessoa, eu acho que fala muito, 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 muito. A harmonia. Hoje, pronto, hoje uma coisa que está em alta é a harmonização facial. E a própria harmonização facial, as pessoas acham que harmonizar é mudar a face da pessoa, e não é. Harmonizar é você pegar os pontos que a pessoa tem de melhor e dar ênfase àqueles pontos, e corrigir os pontos que ela não acha tão legal. Então, assim, ter uma pele boa, ter um sorriso bacana, um cabelo bacana, isso aí eu acho que já faz toda a diferença. Aí vem outra questão, né? Se vestir com classe e tal, mas uma coisa que eu acho que, assim, foge um pouco do corpo que a gente está falando, mas que eu, na minha opinião, muda totalmente é o seu psicológico. Sim. É você Mas estar com o seu você psicológico em cuidar dia. do corpo não melhora ou Melhora. não? Mas muitas vezes você só vai ver a necessidade de cuidar do corpo quando você mexer no seu psicológico. Porque só cuida do corpo quem se ama. Entendeu? Aquela pessoa que ela se ama, que ela se gosta, ela procura uma clínica de Ah, estética, ela procura se melhorar. A pessoa que ela não se gosta, porque quando uma pessoa está em depressão, ela, não quer saber, ela usa qualquer coisa, se veste de qualquer forma. Porque ela não está se amando naquele momento dela. Entendeu? uhum. As pessoas que procuram a estética, ou são aquelas pessoas que se amam, aí eu. Gente, pensem comigo. Vocês trabalham o mês todo. Vocês ganham um salário. Vocês levam o carro para uma manutenção, vocês gastam 700, 800 reais na manutenção do carro. Quem leva sabe que gasta. Você tem que trocar um pneu, olha quanto você gasta. Aí não, você vai comprar uma roupa, você gasta 300, 500 reais. Você vai para uma festa, você gasta 300 numa noite, 500 reais. E aí você tem pena de gastar 300 reais no seu corpo, no seu bem-estar, entendeu? Então a gente tem que olhar uma diferença muito grande entre preço e valor das coisas. Porque assim, é, é caro aquilo que não tem importância pra gente. Então assim, você dá 500 reais de uma festa, mas você não quer dar 500 reais de um procedimento.
Só que o procedimento ele fica contigo, a festa se acaba numa noite. Então, assim, tem muita questão de você se amar também, de você se amar, você se valorizar, de você saber o quanto você merece, de você dizer assim, olha, eu trabalho, mas eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou investir em mim, isso é um bem-estar meu, eu mereço porque eu trabalho para isso, entendeu? E muitas vezes as pessoas não sabem que elas merecem. Então, muitas vezes o problema da pessoa não se cuidar é a questão dela assim, não se amar. E eu foco muito nisso, por quê? Porque eu poderia aqui estar defendendo um padrão de magreza, estar defendendo um padrão estético tal. E eu acredito que não é assim. Eu acredito o seguinte, como eu disse, você tem que ser a melhor versão sua. Então, hoje em dia, a diversidade ela está em alta, a gente tem que ter representatividade em tudo. Então, você não precisa mudar o seu cabelo, você não precisa se mudar toda para estar dentro de um padrão de beleza, mas você tem que se cuidar para que você se sinta bem, para que você se olhe no espelho e você diga assim, olha, gostei, vou botar uma camisa branca, uma calça jeans e vou sair, porque eu estou me amando e problema do mundo. Eu acho que o foco é Autoestima, né? esse, Autoestima, né? Trabalhar a autoestima, fazer autoestima. com que essa emoção, esse sorrisão venha. Uma pessoa que sabe se comunicar, sabe mostrar um bom astral, ela atrai, né? E Atrai. energia Mas a boa. gente, Agora, isso, entrando na outra live. Energia boa, gente. Nós somos aquilo que nós plantamos. Eu sempre digo às pessoas, o sucesso ele é consequência de um bom trabalho. Então, eu particularmente, eu não estou nem aí, eu não me incomodo com a concorrência. Não perco meu tempo olhando concorrência, eu não me incomodo com isso. não Eu me deve. incomodo com a minha clínica, com os meus pacientes, com os meus resultados, com os meus protocolos. Por quê? Se descesse um prédio todo para a minha clínica, eu não conseguia atender todo mundo. Eu não sou Sim. Deus para dar conta do mundo todo, né? Então eu tenho que cuidar bem daqueles que me procuram. Então a energia que você coloca naquilo que você faz transparece. Eu acho que a beleza ela é um contexto que ela envolve o físico, ela envolve sim, mas ela envolve todo esse contexto psicológico e mental. Então tu imagina, você está bem psicologicamente, você está bem emocionalmente, você está se cuidando, você está buscando um equilíbrio, como foi falado no começo da live, qualquer canto que você chegar, você vai chamar atenção. Entendeu? E você só vai dar às pessoas o poder que você quer que elas tenham. Porque quem diz, quem tem poder sobre você, é você, não é os outros. Corretíssimo. Perfeito. Eu É, desando, vou andando aí falando tudo. não, mas é dentro dessa perspectiva mesmo que a gente tem que conversar, falar do físico, sim, mas falar desse equilíbrio e falar principalmente do que pode ser considerado, aonde ele vai trazer benefício. Você falou E assim, outra, a pessoa quer fazer um investimento e aquilo vai ficar para você. Óbvio, vai ficar para você, mas o que vai melhor ficar para você quando apresenta resultado, principalmente quando você vai buscar aquilo para um bem-estar, se ficar com você dentro de uma característica de bem-estar, de melhoria de emoções, das suas emoções, da sua autoestima, perfeito. uma coisa assim que eu atendo várias pessoas, mas uma coisa que eu batalho muito, porque é uma coisa que minha mãe me educou para isso, e eu sei nisso é na valorização da mulher. É por isso que eu não imponho, não gosto de impor a ninguém um padrão de beleza, porque aquilo muitas vezes afeta de forma muito negativa. E as mulheres que elas me procuram muitas vezes para fazer procedimento, elas já procuram porque elas não estão bem socialmente, elas não estão se vendo bem com o marido, então estão com a autoestima lá embaixo. Então essa valorização da mulher e de ressaltar as belezas dela, isso é muito importante, porque assim, existem várias mulheres. Ela tá, por exemplo, acima do peso que seria o ideal. Mas aí você trata, tira uma gordura localizada que estava incomodando ela ali e tal, ela fica super bacana. E aí quando ela se veste, ela transparece aquilo. Aí no trabalho dela ela já atende os clientes bem, ela já tem mais força de vontade de ir atrás, de correr atrás, de procurar. E isso é muito importante, entendeu? A gente tem que buscar levar, eu sempre, para quem é meus pacientes, sabe que assim, um dos grandes diferenciais da gente lá na clínica é que a gente se torna amigo dos nossos pacientes. Eu não tenho a mínima necessidade de ser chamado de doutor,
sou chamado porque estudei para isso, mas eu não preciso fazer uma diferenciação de patamar entre o meu cliente e eu, porque eu estou lá para resolver problemas. Eu estou lá para dar soluções às pessoas. E uma das soluções que eu quero dar para elas é a questão da qualidade de vida. E eu quero que elas saiam de lá, como se diz, empoderadas, entendeu? Eu quero que elas saiam de lá feministas mesmo, eu quero que elas saiam de lá se defendendo, se valorizando, sabendo o que elas podem, o que elas são capazes. Porque as pessoas, elas têm que ser resgatadas delas, entendeu? Você tem que resgatar o seu potencial, porque ninguém é obrigado a lhe amar, mas você tem que se amar, porque você vai ser sua companhia até o último dia da sua vida. Então, quando você estiver bem, você estiver para cima, você estiver se sentindo bacana, que aí você cuidando do corpo, você consegue isso, tudo na sua vida vai fluir. Porque você vai ter outra energia, você vai ter outra apresentação. Sem dúvida alguma. Teve uma época, eu hoje não sou um exemplo não, mas em 2014 eu fazia academia e aquilo me mudava muito. Além de você ter mais vigor para fazer tudo, né? Durante o momento que você está lá fazendo a atividade e tal, você está esquecendo ou entrando no outro. São vários hormônios que Justamente a liberação hormonal. são liberados e tal, e aquilo muda totalmente seu astral. Você ri, você pensa em outras coisas, aquilo muda o contexto como um todo. E é Mas cuidando do quê? cuidando do Né? corpo. Então, assim, o corpo da Tem gente é coisa uma melhor do que máquina. você botar uma roupa que você não lhe cabia há muito tempo e tal. Faz uma É diferença verdade. grande. E assim, o corpo da gente é uma máquina, ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para se movimentar, entendeu? Outra coisa assim que eu vejo, me lembrei agora para a gente tocar no assunto, é a parte capilar. Gente, vocês não têm noção o quanto é importante quando a gente faz um tratamento no cabelo de um homem ou de uma mulher e você recupera aquele cabelo. Vocês não têm noção do quanto aquilo afeta positivamente naquela pessoa. Eu tenho pacientes. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela comenta lá na clínica, ela diz, olha, Henry, depois que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a ter uma rotina de estética, de saúde, tal, o meu marido diz a mim, olha, hoje eu te amo mais, mas eu não te conheço, porque você é outra pessoa. E aí ela diz assim, ela diz, mas é porque hoje ela se ama, ela não corre mais atrás, ela não se permite passar por algumas coisas. E isso é reflexo de quê? De uma rotina de cuidados. Né? Não é você fazer uma coisa hoje ou daqui a 10 anos. É você se priorizar. É você fazer assim, ó, gente. E tudo é organização. Porque você pode tranquilamente pegar e dizer, olha, eu tenho um salário X, eu vou separar isso para isso, mas isso aqui vai ser para me cuidar. E aí você se cuida como? Você se fazendo carinhos, tá? Então é você, hoje vou me permitir toda semana fazer uma massagem, vou me permitir toda semana fazer uma drenagem, vou me permitir fazer um tratamento para gordura. Eu tenho essa mancha no meu rosto que me envergonha, vou me permitir tratar essa mancha, tirar as rugas. Você Então, tá falando, assim, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei que uma diga. vez eu estava na fila do supermercado e de repente passou uma mulher por mim que ela não tinha sobrancelha. Isso deve ser pessoas que fazem tratamento para o câncer, né? Uhum. E eu parei assim para pensar, eu nunca tinha pensado o quanto da importância de uma sobrancelha. Porque eu dizia, É? pô, para que serve a sobrancelha? Mas a sobrancelha é o adorno. E aí, quando você não tem ela, você percebe que está faltando alguma coisa. Por mais que você fale em padrão, não tem que seguir padrão, mas as pessoas têm necessidade de estar dentro, pelo De menos ter no um padrão. aspecto, né? Elas têm necessidade de estar dentro do padrão. Você está dizendo que esse padrão hoje ele é bem abrangente, bem, muito A mais gente tem dentro da vários valorização, padrões, na né? verdade, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ter vários padrões para você se encaixar ali. Mas que a gente tem um, que a gente sempre quer ir para lá, a gente tem. É Não tem verdade. pra onde correr, não. Pois Mas bem, tem. nosso bate-papo, Sim, ele, fale. pode falar. Nosso Sim, gente, bate-papo a tem gente 45 promete. minutos. A gente está em Já vai 50, 45. tá? Então, fique aí, faça aí a questão lá. Eu acho que eu sei o que eu vou falar agora. É. Então vamos encerrar, né? Então, para a gente encerrar, a gente combinou de fazer um sorteio para vocês de uma sessão de acupuntura. Por que eu escolhi a sessão de acupuntura? A sessão de acupuntura, ela trabalha o indivíduo de uma forma geral, então ela traz um bem-estar
físico, mental, emocional. As nossas emoções, elas afetam os nossos órgãos e causam doenças. Então, quando você consegue trabalhar as emoções, o físico, o mental, você trabalha o indivíduo como um todo. E aí, quem quiser participar, nós vamos parar agora, vamos sorrir para vocês darem um print, tá? Eu vou dizer agora. Se printarem eu falando com a cara feia, eu não boto no sorteio. Então eu vou dizer assim, vocês vão parar, aí preste atenção, vão dar um print aqui. Aí quando vocês derem o print, vocês vão lá, posta no story de vocês, marca o Instagram da Feira do Empreendedor, marca o Instagram da Clínica Renovar, e aí vocês compartilham. Como vai aparecer pra gente, aí quando eu vou anotar tudinho amanhã, segunda-feira eu faço um sorteio, e a gente marca o arroba de quem ganhou, aí você vai lá na clínica e faz a sua sanção, Henry, tá? deixa eu te pedir uma coisa. Deixa para fazer o sorteio na terça, porque quando a gente postar o vídeo, quem vê o vídeo amanhã e segunda tem ainda essa chance de fazer o print, entendeu? Que você Certo. vai É porque lá o ver vídeo não só dura 24 horas, né? não, 24 horas aí no seu Instagram. Mas Ah, a gente tá. vai salvar e colocar lá no canal do YouTube. Então ele tem ainda a segunda-feira para poder acessar. Tá bom? Pronto. Então vamos fazer a pose para o print, tá? Que vai ser essa. Ó, agora vai Ó, ser a hora do print, certo? Podem printar aí, tá? Já deu tempo de todo mundo printar. Pronto. Deu print, posta nos stories, marca a clínica, marca a Feira do Empreendedor e terça-feira, no caso, eu faço sorteio. E assim, gente, para quem não conhece a clínica, fica o convite aqui para conhecer o meu trabalho e dos outros profissionais que tem na clínica. O nosso principal objetivo, eu sempre digo, é o resultado de vocês. Os preços são acessíveis. A gente tem várias formas de pagamento, boleto bancário, cartão de crédito e entre outras formas. Então, assim, não é pretexto para você não se cuidar. E pensem em uma coisa, vejam o preço que vocês pagam nas coisas e o valor que vocês levam para a vida de vocês. Então, a gente tem que pensar nisso, o preço que eu pago e o valor que eu levo. mas eu gosto Então, desse coraçãozinho. Ainda bem que alguém está colocando aí. eu tava na outra live, eu tava dizendo, pô, manda coração. Eu gosto desse coração subindo também. E aí fica o convite, né? Quem quiser seguir os Instagrams da gente, vai seguindo, vai participando, vai se comunicando, porque, gente, a gente só cresce todo mundo em conjunto e a gente tá aí para ajudar um outro e é para isso que serve todo mundo. Tá bom. Em relação à feira, a gente agradece a participação. Agradece bastante você, hein, por ter confiado nesse momento, ter participado e tal. E esse mais um enriquecimento de ideias e de conhecimento aqui para o pessoal. A Feira do Empreendedor, a gente está trabalhando vários aspectos voltados aí para dar uma melhorada no empreendedorismo aqui da região. E eu acho que essas ações, elas estão sendo muito bem vistas e tem me Com motivado a fazer certeza. mais. Entendeu? A gente está muito agradecido, né? Tem à toa que agora apareceu a Expressão Coruja, onde ela vai ser a empresa que vai fomentar algumas atividades dessa área. Ainda embrionário e tal, a gente está indo devagar, mas a gente vai chegar no... Está tudo muito bem já planejado dentro de uma perspectiva aí de crescimento bem interessante. Mas é assim mesmo. As pessoas que participaram, eu quero convidá-las para vir nas demais lives. Essa não vai ser a única com Henry, eu espero logo a gente estar com outro tema. Espero que a mensagem tenha sido passada, que o principal que a gente está falando é de equilíbrio, mas não deixem de cuidar do corpo e da saúde de vocês. Isso vale para todo Verdade. mundo. Tá? Então, eu estou aí com 45 anos, feliz já está caindo, mas é muito bom você estar Bem, dentro né? de uma Com você situação mesmo. saudável, né? Então, muito obrigado a quem chegou agora. Quem chegou agora, essa live vai estar salva no perfil da Clínica Renovar e logo mais a gente vai postar no Operação Coruja, lá no canal do YouTube. Obrigado. Tchau, hein? Até mais. Oi, gente, obrigado e até a Valeu, próxima. galera. Até a próxima.